Olá, hoje a TV Jornal da Cidade Online conversa com o deputado federal Luiz Lima, que entrou com um pedido de investigação no Ministério Público do Rio de Janeiro e no Tribunal de Contas do Estado contra o governo do Rio de Janeiro. O objetivo é solicitar fiscalização e auditoria específica de contratos celebrados pela Secretaria de Estado de Saúde para combater o novo coronavírus. Muito obrigada, deputado, por estar conversando com a gente mais uma vez. Oi, Camila, eu que agradeço o espaço para a gente tornar mais transparente as nossas ações como político e que são motivadas como cidadão também. Eu recebi muitas denúncias, não só de eleitores, mas de cidadãos do Estado do Rio de Janeiro, de médicos também, e que ficaram muito surpresos que de um dia para o outro esses dados passaram a não constar mais no portal da transparência do Estado, que são as compras de serviços, as compras de materiais. E numa época de crise, está todo mundo muito assustado, a gente não pode afrouxar, a gente tem que fiscalizar. Esse é o papel do deputado federal, do deputado estadual, criar, revogar, alterar leis. E eu fiz um ofício, Camila, porque chamou bastante atenção, e uma dessas denúncias que eu recebi no meu telefone de um médico do Rio de Janeiro, muito assustado com a contratação do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, que teve ignorado um histórico de má gestão. Ele foi contratado em razão da emergência e já foi contratado por 835 milhões de reais para construir e administrar os 1.400 leitos de 7 hospitais. E aí, Camila, a gente está recebendo denúncias de hospitais de campanha sendo construído ao lado de hospitais já com uma estrutura pronta, que estão abandonados há 4, 5 anos, mas com a estrutura de concreto, de alvenaria. Então, esses números de compras também de ventiladores pulmonares, a 59 milhões, 300 ventiladores, o que dá 196 mil reais cada ventilador pulmonar, que é um respirador. Preço de mercado, segundo vocês, a própria mídia tenha falado em 80, 90. Então, quando se compra muitos, você ainda se compra com mais do dobro do preço e outras denúncias mais. Então, É que um momento de crise desse ainda se aproveitam para superfaturar contas, desviar dinheiro dos cofres públicos, né? Eu não posso afirmar que está acontecendo um superfaturamento. Por isso, eu fui o primeiro deputado do Rio de Janeiro, dos 46 federais, a enviar um ofício para o Tribunal de Contas do Estado, para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, porque é dever deles agora fiscalizar. Os preços, eles põem em dúvida, sim. A gente também teve a compra aqui de 36 milhões de reais para fornecer testes rápidos para o Covid-19 ao custo de R$ 180 por unidade. Sendo verba do governo do Estado ou do governo federal, você tem essa origem vinda de tributos, né, de ICMS, de toda a arrecadação do governo, e que é recurso do próprio cidadão, e que lá na frente o Estado vai vir pedir recurso para o governo federal, e esses recursos, se eles forem perdidos em superfaturamento, em desvio de dinheiro, vai faltar para pagamento dos aposentados, vai faltar para a sustentação básica do Estado. Com certeza. O que você tem achado, deputado, das medidas tomadas pelo governador Wilson Witzel? Eu vejo o governo Wilson Witzel perdido. Eu vejo um governador que não possui habilidade política, era um juiz, né? Não teve na sua vida a chance de se treinar para ser um governador. E quando você é governador, você tem que se cercar de pessoas muito competentes e principalmente honestas, com compromisso de desenvolvimento e boa política para o seu Estado. Eu vejo o governador perdido. Sonhando muito no futuro, em ser presidente, e esquecendo de ficar de olho nas pessoas que o cercam e que estão tomando ações no executivo, como essas aqui, que põem em dúvida o princípio da boa administração pública, é a transparência
a responsabilidade e o bom uso do recurso público. Então, eu vejo um governo muito confuso, um governo que está misturando muito política e pouca administração pública. E com o comércio fechado, a economia carioca que já tinha problemas está entrando em colapso agora, né? Será que a gente vai conseguir virar esse jogo? Camila, a gente sempre vai conseguir virar esse jogo. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Mas quando você vê, por exemplo, Copacabana Palace fechado, a gente vai falar mais o quê? Um hotel que tem 97 anos de idade, nunca fechou as portas, no lugar mais conhecido do nosso país, que é Copacabana, fechado. Então, se o Copacabana Palace fechou, o que eu vou dizer dos outros estabelecimentos? Eu vou imaginar que um shopping, por exemplo, na Barra da Tijuca, está fechado e o proprietário está cobrando aluguel desses lojistas. Então, a gente está tendo consequências gravíssimas. As pessoas morrem de fome no nosso país. A gente teve, ano passado, 6 mil crianças morrendo por desnutrição. A gente tem brasileiros morrendo por pouca qualidade de vida, falta de saneamento básico, 40, 60 mil pessoas assassinadas, 40 mil mortes no trânsito, e a gente não teve quarentena para isso. Então, a gente está caindo, sim, numa armadilha política, na minha opinião. A gente cada vez mais, Camila, e aí eu venho com uma visão otimista, o brasileiro está se politizando mais, está ficando mais de olho no que está acontecendo. E eu vejo isso como positivo. Deputado, após o pedido de investigação que você entrou no Ministério Público, né, no Tribunal de Contas do Estado do Rio, quais são os próximos passos agora? O que a gente pode esperar disso? Os próximos passos, eu espero que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro tenham apenas um compromisso com o cidadão fluminense, com o cidadão do Estado do Rio de Janeiro, que não tenha compromisso com outros deputados, que não tenha compromisso com o Executivo do Estado, que não tenha compromisso com o governador, que não sofra pressões políticas, que, de fato, que ele fiscalize, que ele vá atrás, faça tomada de preço, vê se o que pagou foi justo, se não foi, e que, se não foi, que aquelas pessoas que assinaram esses contratos, que tiraram da transparência do cidadão, que a gente não consegue mais acessar, que sejam severamente punidos, porque você desviar recurso do mais simples brasileiro, que compra um produto barato que seja, mas que de lá vai parte do seu salário, da sua conquista, para pessoas desviarem esse recurso, tem que ser severamente punido. É isso que eu espero. Com certeza. Deputado, que recado o senhor gostaria de deixar para a população nesse momento? Poxa, Camila, eu gostaria que as pessoas separassem a política de qualquer decisão. Todos nós podemos ter uma ideologia política, mas que a gente fosse buscar informações sempre nos dois lados. Quem é contra, quem é a favor, quem é a favor, quem é contra. E aí você tomar a sua posição. E não ser aquela coisa de futebol. Eu sou Flamengo, eu sou Fluminense, o meu time é melhor que o seu. Ele não faz questão de avaliar jogador por jogador. Ele só fala que o time dele é melhor. E eu não tenho certeza, que a gente tem que separar a política, porque a gente está falando de um problema seríssimo, de saúde, de dois problemas, saúde e economia. É verdade. Muito obrigada, deputado Luiz, pela entrevista. Obrigado, Camila. Um bom trabalho para você. Eu sou Camila Xavier, direto de Brasília, para a TV Jornal da Cidade Online.